Devocional do dia 17 de janeiro, e a nossa leitura hoje está no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. E o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Geralmente, meninas, quando a gente faz a leitura desse versículo, o que mais chama a nossa atenção, o que mais nos surpreende, nos toca, nos revela nesse texto é a fé de Abraão. Porque se você continuar a leitura, ou se você conhece essa história da Bíblia, você sabe qual foi o comportamento, a atitude de Abraão após o Senhor falar com ele. O versículo 4 diz, nós acabamos de ler o versículo 1, mas o versículo 4 diz: Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então esse texto, ele exala para todas nós, até os dias de hoje, acerca de fé, acerca de crer, acerca do quanto o Senhor ele governa, direciona a nossa vida. E o quanto nós temos aqui Abrão, pai da fé, como um personagem que nos ensina acerca de obedecer. Mas hoje o que saltou aqui no meu coração acerca desse texto não foi sobre esse passo de fé que Abrão deu. Não foi acerca da atitude que ele deu. Hoje, o que saltou aqui no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês é acerca de ambientes. Vamos falar sobre lugares, locais que nós estamos inseridas. Você já parou para pensar nessa parte? Você já teve a curiosidade, já ficou ali em pensamento, tentando entender, por que Deus ele não abençoou Abrão ali? Por que Deus pediu para ele sair de onde ele estava? Por que o Senhor não cumpriu as suas promessas sobre a vida de Abrão no meio da sua parentela? Porque uma coisa, meninas, é certa. Sabemos que tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Sabemos que os seus planos, os planos do Senhor, eles são mais altos, eles são melhores que os nossos. Porque os pensamentos dele são de paz a nosso respeito. Então, o problema, entre aspas, nunca vai estar em como Deus faz, a hora que Deus faz, a hora que Deus ordena, não, nunca. Mas em nós. Como assim, Marcele? O problema vai estar em nós. Na nossa mente limitada. A gente se angustia com uma situação que é uma realidade do nosso hoje. Mas Deus, ele tem todo um projeto para a nossa vida que não tem nada a ver com as nossas dores de hoje. Quando eu falo que o problema está na nossa mente, é sobre isso, sobre uma mente limitada, sobre os nossos olhos, meninas, estarem fixados em lugares errados, em sonhos errados, em pessoas erradas. Nossas expectativas e esperanças em circunstâncias, pessoas, lugares que em momento algum o Senhor disse que era para ser daquela forma. E eu poderia trazer tantos outros exemplos. E aí, dentro desse contexto, o ambiente que nós temos escolhido, o ambiente que nós estamos inseridas, vai dizer muito sobre quem nós somos. Os ambientes vão dizer muito sobre nós.
Deus, ele não tirou o ambiente de Abrão. Tirou Abrão daquele ambiente infrutífero, daquele ambiente que não o agradava, para poder cumprir a promessa que ele lhe havia feito. E certamente o Senhor já começa a falar com vários corações aqui, acerca de ambientes que você tem forçado tanto a barra para estar inserida, que não são ambientes frutíferos. Acerca de lugares que você já sabe que precisa abrir mão, que tem que deixar ir, mas você tem insistido em fazer parte dele. E aí sim, quando Abrão recebe o chamado de Deus, ele não questiona. Que haja da nossa parte, meninas, mais obediência. Que sejamos mulheres ousadas em espírito, que sejamos mulheres apaixonadas por Jesus e pelos propósitos, pelos sonhos que Ele tem para a nossa vida. Que você consiga em 2025 deixar de lado o medo, que em 2025 você consiga romper com tudo que tem te limitado para verdadeiramente você dar esse passo que agrada ao Senhor. Filha, é desse jeito. E ainda que naquele momento não faça sentido para você, você não questionar, você não murmurar, você dizer: eis-me aqui, Senhor, que seja conforme a sua vontade. Eu confio, Senhor, em tudo que o Senhor tem para a minha vida. É isso. Talvez é esse posicionamento. É um coração inclinado para a obediência que tem faltado no nosso meio. Abrão não questionou Deus. Quando ele recebe um chamado, ele vai. Versículo 1, ele recebe o chamado. Versículo 4, a Bíblia revela: Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. O que hoje nós poderíamos dizer assim, exatamente dessa forma, só que no contexto da sua vida. E o Senhor falou com Cláudia, e o Senhor falou com Fernanda. E 3 dias depois, 4 dias depois, algumas horas depois, e Fernanda fez como o Senhor lhe havia ordenado. Temos vivido uma vida de obediência ou temos sido questionadoras? Deus, mas o Senhor falou isso, mas vai ser como? Mas vai ser que dia? Mas vai ser de que forma? Mas quando o Senhor fizer, meu marido já vai estar convertido e o meu filho já vai ter voltado para a tua... Não questione. Assim como Abrão, que a partir de hoje a gente faça o que Deus tem nos instruído para fazer. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. A vida de Abrão, de ali em diante, foi as 1000 maravilhas? Não, mas ele foi abençoado, próspero, viveu milagres, porque o Senhor estava com ele. E assim é na sua vida e na minha vida. Estações um pouco mais difíceis que as outras, fases que realmente estão ali tirando de nós tudo que a gente precisa de resiliência, de foco, mas em todas elas a gente pode olhar e contemplar a mão do Senhor sobre a nossa vida. Abrão foi pai de uma grande nação. Tudo que o Senhor lhe prometeu, ele cumpriu. Foi na semana seguinte, gente, ao que o Senhor falou? Não. Não. Levaram anos, não foi 5, 10, foram 25 anos. Então persevera um pouco mais, mas o principal, obedeça.